Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter e a gente fala sobre mercado de transferências, chegadas, saídas e a declaração emocionante de Taison, que tocou parte da torcida do Internacional. Também trazemos a grande informação que foi trazida pelo Internacional nesta terça-feira. Você deixa o seu like nesse vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta também aqui embaixo a tua opinião e a gente vai falar das principais informações do Colorado. Quero começar esse conteúdo falando sobre a grande notícia trazida pelo Internacional nesta terça-feira, muito fria aqui em Porto Alegre, em toda a região do Rio Grande do Sul. Você que não é aqui do estado ou não é da capital, deve estar numa situação um pouco mais tranquila ou não. Vamos lá, dependendo da sua moradia aí no mundo, também aqui no Brasil, pode ser que a sua situação esteja um pouco mais delicada. Mas muito frio faz na capital Porto Alegre e há uma preocupação também em relação às chuvas. Nesta terça-feira, por exemplo, não chove na capital aqui em Porto Alegre, mas nos últimos dias tem chovido bastante, o que levantou uma preocupação muito forte em relação ao CT do Internacional. Ainda no vídeo de ontem, eu trouxe a informação que o próprio Inter tinha divulgado ontem, na segunda-feira, de que águas do Guaíba já estavam invadindo o gramado do CT Parque Gigante. O Inter até divulgou uma foto em que parte ali do gramado já estava sendo tomado pela água, mas a notícia desta terça-feira é muito boa, de que a água baixou no CT Parque Gigante, não está mais invadindo o gramado, nem as estruturas do CT. E o Inter garante que nenhum dano aconteceu nessas últimas horas por conta da invasão da água no CT do Internacional. É importante ressaltar, pessoal, que na última enchente, lá em maio do ano passado, onde o CT foi completamente destruído, eu fiz imagens até na época, vou tentar recuperar para deixar aí para você, se eu não conseguir, não vai ter nada, só vai ter a minha cara, mas foram imagens muito chocantes, assim, de um CT completamente embaixo d'água e que muitas perdas aconteceram de materiais, de infraestrutura, dos próprios gramados do CT. O Inter teve que praticamente refazer o seu CT. Não vai ser o caso, até porque nesse momento a enchente ela é menor, o Guaíba ele não vai atingir aquele nível que atingiu no último ano, nem próximo disso. A tendência, inclusive, é que nem atinja a cota de inundação do centro de Porto Alegre, mas o Inter tomou também medidas de precaução. Novas obras foram feitas, o Inter cuidou essa parte para que novas enchentes possam causar menos danos. Claro que sempre vai ter um dano, né? Impossível tu segurar a força da água e tu controlar essa questão, a menos que o Inter saia daquele terreno. Aliás, é já uma ideia, tanto que o Inter discute com a Prefeitura de Porto Alegre uma troca de terrenos, a gente trouxe aqui também no canal. O Inter quer pegar aquele terreno que hoje está com o Circo Mirage, que fica ali ao lado do estádio Beira-Rio, onde também ficam estacionamentos em dias de jogos, para que o Inter possa erguer ali novos empreendimentos. Tem uma questão de erguer prédios ali para comércio, então tem uma questão importante também envolvendo a renda e o Inter estuda essa troca de terrenos. Mas enquanto isso não acontece, o Inter vai ter que cuidar bastante porque, vamos lá, a tendência climática dos próximos anos é que enchentes sejam mais abundantes, que elas possam acontecer com mais frequência. Então isso tem que ser muito bem olhado pela direção do Internacional. Pelo menos a informação dessa terça é que a enchente já está controlada no CT do Internacional, às margens do Lago Guaíba. E agora falando sobre mercado de transferências, pessoal, porque o Internacional está de fato encaminhando o empréstimo do goleiro Henrique Menck, ele que tem 18 anos, pertence ao sub-20 do clube, está jogando partidas pelo sub-20, embora tenha 18 anos, tem convocações pela seleção brasileira também. Ele está sendo emprestado ao Como, time italiano que subiu da segunda divisão para a primeira divisão da Itália nesta temporada. O Inter está emprestando o jogador com passe fixado e a expectativa, quem sabe, de uma venda. O Inter aposta bastante nesse jogador, mas vocês sabem da condição financeira neste momento. O Inter precisa negociar atletas
e por mais que seja um empréstimo que não gere dinheiro ao Internacional num primeiro momento, pode gerar no futuro, e essa é a expectativa. Colocar o jogador numa vitrine maior do continente europeu pode fazer com que grandes clubes se interessem pelo jogador que hoje atua aqui no futebol brasileiro no calendário do Sub-20. Então o Inter faz essa aposta de emprestar o jogador para quem sabe lucrar num futuro, quem sabe numa próxima temporada, tendo uma venda importante de um jogador entre clubes europeus. Essa é a aposta que faz o Internacional. O empréstimo ainda não está assinado, mas a tendência é que isso aconteça nos próximos dias. Também falando de mercado de transferências, eu tenho que falar sobre Taisson. Peço desculpas a vocês, eu sei que muitos já não aguentam mais ouvir falar sobre Taisson, porém o jogador deu entrevistas na última segunda-feira, deu entrevista para o Globo Esporte, para a RBS TV e também para o canal 4D, que é o canal do Sobis, que tem o trabalho lá da Mauri Dornelles, todo o pessoal que atua também ao lado do Rafael Sobis e do seu sócio nesse negócio que é muito bom. O canal do Sobis eu indico para vocês, tem muito conteúdo interessante, trata também de análise tática, que é algo que eu sinto falta aqui no YouTube. Então eu recomendo bastante o canal do Sobis. E o Taisson deu essa entrevista e falou bastante emocionado sobre esse desejo de voltar ao Internacional. Olha, o outro tá chorando! Aqui, se emocionou falando contigo. Tá É bem parecido com o que a gente viveu. Entre É erros difícil, e cara. acertos O Rafa sabe, cara. é brabo, né? É que a gente deita a cabeça no travesseiro pra dormir, a gente vê que... Agora mesmo eu fui contra o jogo contra o Bahia, cara. A gente se viu, né? Eu já tava dentro do carro. A gente se viu, eu chegando, me arrepiando todinho. Meus amigos perguntavam pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, como eu queria estar ali, velho. Como eu queria estar vivendo isso novamente, como eu queria ter feito tudo diferente do que eu fiz, sabe? Mas aí, tipo, pô, agora tu vê o Rafa se emocionando, velho, aí o bagulho, não sei, que a gente viveu a mesma coisa, a gente tá vivendo a mesma coisa. Que independente de tudo é amor, né? Entre erros e acertos é amor, isso ninguém tira. Então está aí a fala do Taisson ao canal 4D Esportes. O Taisson realmente está fazendo força, já fez nos bastidores, pedindo reunião com a direção do Internacional, que não foi concedida, fez pressão agora também via imprensa. Taisson dando essas entrevistas é uma certa forma também de pressionar a torcida e de pressionar a direção. Eu vi muita gente se emocionando bastante com essa fala do Taisson, outras pessoas menos emocionadas, sendo mais racionais, dizendo que não há como, nesse momento, um retorno do Taisson ao Internacional. Eu ressalto aqui a posição da direção do Inter, que é de não oferecer um contrato ao Taisson, jogador que está de saída do PAOK da Grécia, embora tenha recebido uma proposta de renovação. Ele tem uma proposta em mãos para renovar o seu contrato por lá, mas ele quer porque quer voltar ao Brasil e ao Internacional. A direção mantém o seu pé no chão, não quer uma negociação nesse momento, entende que o momento do Taisson já passou, que ele teve atritos importantes dentro do clube quando esteve aqui, não só com o presidente Barcelos, apesar de já estarem resolvidos, mas também no ambiente. Taisson era um cara controverso no vestiário em termos de relacionamento. Tem a história, por exemplo, do Thiago Galhardo, que vocês sabem, o Galhardo não é uma pessoa fácil também de relacionamento, tinha problemas com mais jogadores do elenco, mas o Taisson também acabou sendo um papel importante daquele vestiário um pouco conturbado do Inter, que gerou também a greve, né, que o Taisson acabou sendo uma das lideranças, enfim, acabou pegando mal e toda aquela história que vocês conhecem bem. Então a direção do Inter, neste momento, não aposta no retorno do Taisson. Quero saber a tua opinião aqui nos comentários sobre essas questões, sobre o empréstimo do Menck ao futebol italiano, sobre Taisson e sobre CT Parque Gigante. Tá certo? Eu volto ainda nessa terça-feira, onde a gente vai atualizar o Inter ao longo deste dia. Reforço também que Kaique, jogador do Juventude, que esteve na mira do Inter, está próximo de ser reforço do Grêmio. Grêmio e Juventude já se acertaram, falta apenas o acerto do Grêmio e do jogador, que não está fácil. O jogador tem recusado algumas propostas do tricolor gaúcho. Tá certo?
deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!